Salve, salve! Estamos entrando no ar mais uma vez. Muito obrigado por permitir estar com você no seu celular, no seu computador. Estamos no mundo digital, você pode acessar YouTube, Spotify e também no Instagram para acompanhar tudo que está rolando aqui no 18º Encontro Mineiro de Educação, um evento promovido pelo Cinep na gestão do professor Winder. E mais uma vez, eu não posso deixar de registrar a minha satisfação de estar do lado dele, Guilherme Goulart. Muito bem, é porque, Adriano, eu sou o dono da mesa, eu bato palma. Pra ele próprio. As únicas palmas que ele Deixa eu te falar. Parabéns pra mim. Deixa eu te falar. Existe soft skills, existe hard skills, existe mente skills. Isso aqui, qual skill que ele tá usando aqui? Ah, cara, isso aí É a mente skill, É o mente aquela skill. que mente pra todo mundo. Tem que aguentar essa agora, Jones. Tá E vendo? eu tô aqui do lado dele, meu maravilhoso e amigo de pouca penagem, Alan Jones. Pouca vez, né, Pouca pedaço de sacanagem. Adriano, olha o nível que a gente começa o programa. A gente veio pra conversar. Sério. Adriano, me conta um negócio aqui, velho. Aqui, tem Por que apresentar aqui? o Adriano primeiro, senhor. A ordem é minha, eu faço na hora que eu quiser. Bate palma pra mim. Obrigado. Isso. Então, qual é o É botão? o primeiro aqui. Já sei. Pronto. Segura isso aí. Adriano, cara, duas pessoas, antes de você entrar nesse estúdio. Não, você tava aqui dentro, veio uma pessoa te abraçar. Abriu o estúdio. Abriu o estúdio pra falar que você emocionou ela. E eu tava controlando uma outra pessoa com a querida, que é a Rosa. A Rosinha. A Rosa estava assim, aos prantos. O que você falou naquele palco, velho? Cara, eu falei... Só pra trazer o peso. Claro. Você sabe quem que é essa pessoa que abriu a porta aqui? A Janete, você não sabe quem que é, não? Não. Ela é conheço. representante máximo do comercial da Bet A Brasil. Beth Brasil. Que legal, Só cara. pra você saber. Essa que você abraçou? É só pra você saber. Bacana, meu. Então, quer dizer que a Catavento Digital vai ter um desconto no próximo stand e na próxima bet, é isso? Provavelmente. vamos Essa pleitear, mulher que você emocionou que É ela que chover. faz acontecer. Janete, te amo. Nós também. Deixa eu só fazer uma coisa, Janete. Uma salva de palmas pra Palmas mulher. pra Janete. Mas conta pra mim, bicho, o que você arrumou lá? Cara, tinha gente aos prantos, irmão. Tá. O que você arrumou com aquele povo? Óbvio. Você tava falando sobre o quê, cara? Óbvio. Óbvio. Nunca se falou tanto em máquina, nunca se falou tanto em códigos binários, I/O, 0 e 1, decisão, né, binária. E, cara, a educação nunca vai ser binária, bicho. Aqui vocês têm... Se somar os skills que vocês têm aqui dentro, vocês têm uma tríade perfeita, pô. Não é? Se não, faziam só, se fosse um completo. Não, aqui, meio né? manca, porque se contar com a do Bruno, não ajuda muito. Não, mas ele tem cabelo, né? Puta. Esse programa ele pode encerrar já que ele valeu por todos, bicho. Eu também te Então, amo, Adriano. um completa o outro, cara. Um completa o outro. Muito bom, muito bom. Me conta aí. Mas Aí, é como que essa a foi lá? ideia. Essa é a ideia. Hoje a gente tem um fator de complementar, né, um ao outro, e esse fator ele tem se transformado em algo absurdamente latente quando eu tento completar a máquina. A máquina não pensa, gente. A inteligência artificial é denominada como artificial por um motivo óbvio. Ela não é inteligente. Ela é programável, ok? Quando você pergunta o que é 1 mais 1 para o chat GPT, ele não responde porque ele pensou efetivamente, com neurônio, com sinapse. Né? Ele responde porque 99,9% das vezes responderam que é o número 2. Ok? Quando eu pego esse fator junto com a parte midiática do processo, do pessoal falando quantos empregos vamos perder nos próximos anos, e junto a questão do emprego com a educação, eu chego ao consenso de que, se entrar em desespero, né, aquela velha história do se ficar o bicho pega, se correr o bicho morre. A educação, ela sempre, sempre eu não quero também ser, né, midiático, também não quero ser sensacionalista, mas geralmente ela vai atendendo demandas conforme as coisas vão explodindo. Tá? A gente sempre está um passo atrás, tentando reagir a uma coisa. Chegou a hora da gente estar um passo à frente. Se tem uma hora, a hora é agora. Demoramos 12 anos para proibir o celular em sala de aula. A IA não vai esperar 12 anos também. E a única coisa que vai diferenciar a gente da IA, por exemplo, é o tal do Med Skill. É uma coisa que a IA não vai sentir nunca. Paixão. E o que é a Med Skill? É justamente uma habilidade, literalmente, é uma habilidade louca. Mas, né, no nosso campo de estudo, principalmente no corporativo / educação agora, é justamente a habilidade extrema. Ou seja, você conseguir transpirar a sua habilidade, mas através de um fator catalisador chamado paixão pelo que se faz e como faz.
Você trouxe uma provocação que me veio um aspecto da filosofia socrática, que é questionar tudo, né? A paixão, quando você fez a analogia da máquina, que a máquina ela vai trazer uma resposta porque 99% das vezes aquela foi a indicação de resposta certa. Mas só o ser humano é capaz de questionar o próprio saber, sabe aquela coisa? 1 mais 1 vai ser igual a 2 sempre para a máquina, mas o ser humano em algum momento ele vai falar não, e ele vai por pura paixão tentar provocar, buscar entender por que ele está achando que é não, e a máquina não vai fazer isso, né? Porque ela sempre vai entender o seguinte, não, se a maioria disse, Se a lógica diz se a lógica diz que é 2, então eu tenho que responder 2. Seria por esse viés aí? Sim, esse é o fator humano. O fator humano, o fator da paixão, ele perpassa por isso. Se você questiona, talvez você questione por puro ímpeto de questionar. Tem muita gente que é assim, né? O famoso chato. Chato. Não concordo. Por que você não concorda? Não sei. Eu não concordo. Só não concordo. Eu só não concordo, né? Concordo com você. Não gostei de você. Agora a questão é, quando você discorda, você tem um fator por trás que ativa a tal da sinapse, que faz você fazer as ligações neuronais e tudo, que leva a crer que nós somos únicos. E o motivo pelo qual eu estou questionando, ele é único e exclusivamente meu, a minha assinatura. Se eu estou questionando único e exclusivamente porque, fala, pô, eu vou ser chato, 1 mais 1 não é 2, eu quero que ele seja 2,3 ou 2,5. Automaticamente eu boto o meu fator humano em prática. Pelo menos na minha cabeça isso funciona de uma maneira fantástica. Não sei para quem está ouvindo, né, se tá dando liga. Funciona. Mas a máquina não, gente. A máquina só vai questionar se eu programar ela algoritmicamente para questionar. Mas eu acho que a provocação vai além dessa questão do questionar, porque quando os sofistas diziam sobre não é duvidar por duvidar, mas é você não se alienar à ideia do outro. Então, o fato de você ter feito uma afirmação, eu preciso chegar à mesma conclusão e não simplesmente aceitá-la. E a máquina ela vai aceitar por uma questão probabilística. E talvez a gente não consiga, por meios próprios, revolucionar como o ser humano revolucionou sua própria história, justamente porque o ser humano, num dado momento, falou assim, não, eu vou contrariar a probabilística e vou tentar seguir uma nova vertente. Seria o fator imprevisibilidade do ser humano? Ou da loucura? Mad skill. Eu acho que mais da loucura, e a loucura, a gente precisa entender também o significado, né, da loucura. A diferença da loucura pro gênio é que deu resultado. Não, você é louco até dar certo. Depois que dá certo, deu certo, é gênio. Quantas pessoas não passaram por isso, né? Tentaram convencer o mundo de que a ideia era boa e passaram Eu mesmo passo por isso nesse programa aqui todos os dias. Você tá vendo? Você é o gênio. E aí aqui, ó, pô. Certeza. Mas aqui é muito fácil de você entender. Você tem a filosofia, você tem o tecnicismo. E você tem o Johnny. E o Jota. Não, e você tem o amor, bicho. O Jones é a paixão. A paixão, o Jones é a paixão. Eu sou o cara que Fofo, gente. Eu sou o cara que Põe na câmera central, por favor. Agora eu emocionei. Como é que é? Eu sou o quê? Você é o amor do grupo. Você é emoção. É porque se alguém tiver que ser substituído aqui, primeiro sou eu. Por quê? Não. Porque eu sou o técnico, porque eu sou o lógico, porque eu sou a linha racional do processo. Ele tem razão. E o meu é fácil seguir padrão. Então, agora, paixão e o questionamento, não. Você tem razão, talvez até a página 2, tá? Porque, conforme eu mostrei ali agora há pouco, é uma tríade, gente. Sim. Um não vive sem o outro. Não mesmo. Okay? Não dá. E a gente não consegue viver sem os três. É isso. Vocês estão em 3 porque é isso. O Jones faz raiva na gente, mas a gente tá aqui. Toda vez que alguém se ausentou da mesa, nunca foi igual, né? Não é igual. Não é igual. Não é igual, né? E incrível, cara. Isso aqui começou igual. Isso aqui é feito com loucura. E isso aqui é feito com muita paixão, né, cara? Muito amor. Que legal. Toda vez que isso faltou aqui é alguém. Feito com mad skills. Eu acho que essa vai ser minha definição. É isso aí. Mas aí eu tenho uma provocação sobre a catavento. Seguinte. Tá na central. O que quer fazer? Desculpa. Não. Não. A catavento. Eu quero tirar uma dúvida assim. Claro. A proposta de vocês é robótica, socioemocional e financeira. Educação financeira. Educação financeira. Você juntou, de certa forma, a lógica, a emoção
e a inovação e trabalhando com tudo isso. Você tá desde já à frente provocando. Eu pensei que ele ia falar assim, você é doido. Você é doido. Mas eu sou. Não, Só faltou terminar assim. Pão da cabeça eu não sou. O que eu ia trazer é o seguinte. Eu acho que você fundamentou um pouco nessa lógica da Mad Skills, porque se a gente parar para olhar, fala assim, nossa, mas como é que ele conseguiu juntar esses três numa separadamente é fácil entender. Separadamente você tem a robótica, você tem o socioemocional, e de repente você junta tudo isso. Você trouxe aí um conceito da Mad Skill para dentro do seu material, para dentro da sua proposta, ou eu estou enganado? Não, você está completamente certo. Eu não estou dizendo que é fácil, não, tá? Você junta mundos antagônicos dentro do mesmo material, é uma coisa realmente complicada. Tanto que o socioemocional, eu não trago um material de socioemocional como uma apostila para dentro do material. Eu trago avaliação de habilidades e competências socioemocionais enquanto a criança está mexendo com a robótica, por exemplo. A educação financeira não é a questão do preço do dinheiro, é a questão do valor por trás dele e principalmente do fator sustentabilidade. Por exemplo, eu falo do foguete, agora o foguete tem ré, né? Agora dá ré. Foguete tem ré. O Elon Musk fez o negócio da ré. Toda vez que esse foguete volta, é 22 milhões de reais no bolso do cara, que ele economiza. Ok? Isso é dinheiro. Criança do 5º ano não sabe o que é 1 milhão de reais. A questão é que eu explico para ela de outro viés, do viés de sustentabilidade. Tem níquel, tem cobre, tem vários componentes dentro daquele foguete que quando eu não o descarto, eu estou economizando esses mesmos recursos da natureza. Que análise isso é maluca, cara. Ele voltar 22 milhões, que loucura isso. Porque ele era descartável, né? Se ele explode, você perde tudo. Ele só pensei nisso, né? Eu vejo 22 milhões explodindo, assim, deve ser uma cena terrível, mas enfim. Ou deve ser falar assim, valeu a pena esse foguetinho. Ele explodiu. Dependendo do jeito que o sujeito vê. Ele explodiu 28 desses. Vezes 22. Não é uma conta boa de fazer, não. Não. Se eu explodisse um, eu já me explodia junto. Mas se você parar para pensar, talvez a gente tá fazendo essa análise, eu gostei muito da lógica da Mad Skills, é porque a gente não tá olhando sobre essa ótica da paixão. Porque o cara, só um apaixonado para fazer um foguete dá ré. Porque se ele não tivesse essa persistência, claro, ele tinha um recurso, mas tem gente que vai preferir gastar isso com iate, com outras coisas. De repente o cara falou, não, eu vou fazer o foguete voltar. Se isso se não é por meio da paixão para explicar, a lógica financeira vai falar, você tá errado, amigo. Na 10ª tentativa já ia falar, para, você ainda tentou 18 a mais. Cara, ser sócio do Elon Musk deve ser uma coisa muito louca. Deve ser uma montanha-russa. Você fala, cara, eu não sei o que esse cara vai inventar hoje. Ele acordou, eu não sei o que ele vai explodir, o que ele vai fazer voar. Deve ser muito louco. E o que você falou, cara, é isso, é paixão. Ele podia estar quieto na dele, mas não. Ele é apaixonado pelo desenvolvimento humano. Eu não vou entrar em outras searas do Elon Musk aqui, acho que não cabe. Mas ele é um apaixonado. Ele simplesmente olha a coisa e fala, não, eu vou fazer acontecer. A ideia é essa. Se eu tiver o ser humano cada vez mais focado no fazer acontecer e não esperar acontecer para responder à demanda, aí sim eu vou ter um ser humano pensante, feliz com o que está fazendo, apaixonado pelo que está fazendo, que nem vocês. Okay? Vocês trabalham com educação. Cara, já começa por aí. Vocês não são bons à cabeça. Não sou. Não, educação é uma coisa muito louca, né? Você tem que ser apaixonado por trabalhar com tudo isso. E não trabalha só numa vertente, né? Trabalha com educação, educadores, evento, podcast. Cara, vocês são apaixonados por isso. É isso que faz a diferença. É melhor que começar um podcast aí, colocar R$1 milhão, pegar 1 milhão de pessoas aí, colocar pra dentro e falar, pô, agora a gente é famoso. Eu brinco, Adriano, que eu converso com meu filho, eu tenho um filho de 10 anos, Murilo. Aí eu costumo falar com o Murilo assim, filho, se o papai acordar e pensar que ele não vai fazer sucesso, nem da cama eu saio, velho. Isso, nem da cama eu saio. Sabe? Ô, botão aí. Botão. Se não for, eu juro, eu tenho isso muito dentro de mim, cara. E assim, eu falo isso com meu filho. Se um dia você conhecer meu filho, você vai conhecer, você pergunta pra ele assim, ó, por que seu pai levanta da cama? Pra fazer sucesso. Pra fazer sucesso. Porque se não for, velho, eu fico vendo Netflix. E eu falei isso lá dentro, hein? Um dos fatores, por mais que a gente ache que a criança ou adolescente é 100% rebelde, transpira rebeldia, um dos fatores do filho seguir alguma coisa ou se apaixonar por uma coisa é um fator social inerente à família, ao exemplo que ele tem dentro de casa. Não é? Então, a participação de, por exemplo, um pai de aluno e uma mãe de aluno num TBR, num torneio de robótica, o filho olhar pro lado ali, ver a mãe com a camisa do time de robótica legal dele, de chão, fazendo assim, é isso. Você transpira paixão. Na hora que ele olha pro lado, ele sente a mesma coisa. Você tá acordando, ele vai levar isso pro resto da vida dele, Murilão.
Ele não vai olhar e falar, cara, meu pai fazer, eu vou fazer isso porque dá certo. Vem comigo que eu vou passar de ano. André, você acha que o desafio da sala de aula do professor, então, é porque é difícil a gente fazer essa afirmação, porque o trabalho árduo de um professor, de um educador, de alguém à frente de uma sala de aula, de ensinar é sempre um desafio, porque existe a minha parte, existe a parte do outro. A minha parte é ensinar e do outro aprender. Mas a gente vê muitos professores que só fazem isso porque acreditam que é a única coisa que resta e não tem paixão. Talvez seja esse um dos desafios que a gente precisa superar. É claro que tem que ter valorização, claro que tem que ter tudo isso para a classe dos professores, mas também precisa ter muita paixão para estar em sala de aula. Cara, a paixão, ela começa quando você lida com o outro, né? Uma coisa é você se apaixonar pelo que você faz e passar por cima de tudo e por todos para chegar em algum lugar, em algum objetivo, em alguma cifra ou qualquer coisa parecida. Outra coisa é você tentar levar o outro junto com você no sucesso. Então, quando você tenta levar um aluno junto contigo no sucesso, a primeira coisa antes da paixão é a empatia. Né? É falar quais são as dificuldades que esse aluno está passando. E aí que entram, né, as várias teorias de metodologias ativas, o Maker, o PBL, o próprio abordagem STEAM, né, nesse processo. Porque o aluno ele tem que se sentir valorizado. Cara, é que nem a andragogia. Tem coisa mais difícil. Você tem um curso de oratório fantástico, né? Vocês têm um curso... Cara, tem coisa mais difícil do que ensinar um adulto? É difícil pra caramba. Vocês são professores também. E se você, Sim, somos. você perceber como é difícil trazer para ele no momento onde ele tem que ir à frente, se pronunciar aquilo que foi combinado. É isso. E falar com o cara, olha, a técnica é assim, é a parte da técnica. A técnica é assim, 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 assim. E o fator inesperado, o fator humano, ele vai junto. Chega lá, o cara simplesmente fala assim, olha, não quero saber mais a técnica, eu não consigo. É isso. Não vai sair. Perfeito. Você foi matou a pau. É isso. Tem um estudo que fala sobre o período sensível, que vai dos 9 aos 15 anos, tem a ver com a plasticidade do cérebro, onde a criança, o pré-adolescente, o adolescente, ela está muito suscetível a aprender. Então, de fato, você consegue ensinar mais uma criança, até por uma questão fisiológica. E o adulto, cara, para ele conseguir, dentro desse contexto da plasticidade, reorganizar e elaborar, realmente é um desafio grande. Só que tem um outro fator em tudo isso, eu concordo. Tem. Gênero, número e grau. A questão é a tal da dopamina, meu velho. Sim. Sim. A questão é a tal da dopamina, bicho. Se gera a sensação, meu amigo. Só que hoje em dia você tem uma geração dopamina. Só que eles têm descargas de dopamina numa frequência, numa intensidade muito maior que a gente teve na nossa geração. Sabe? E aí, para um professor, é por isso que é aí que reside a dificuldade de um professor de educação básica hoje, tá? Para um professor conseguir ser multimídia a ponto de, né, cantar, pular, acender, etc. O aluno olhar e falar, tô interessado no que você tá falando, cara, é difícil pra caramba. Né? Aquele aluno que olha pra tua cara assim, quando você tá explicando, fala, nossa, como eu queria te botar no vezes 2 pra ver esse negócio passar mais rápido, cara. É isso, sabe? Como eu queria... O aluno, é sério, é capaz dele gravar a tua aula, não prestar atenção em nada, depois jogar o áudio no chat GPT e falar, me reduz em 2 sentenças o que meu professor falou em 50 minutos. 3 bullets com breves descrições. Mas sabe uma coisa interessante, assim, só pra gente já caminhar pro final? Claro. A gente recebeu uma visita de uma pessoa aqui, que estava falando sobre o estúdio, por uma questão de pós-graduação, e ele falou, não, porque eu quero botar uma louça e tal. E aí eu comentei assim, você já parou pra pensar em fazer um estúdio com cenografia para aula de pós? Ele, como assim? Eu falei, cara, porque a linguagem da internet, nenhuma aula que eu assisto na internet, o cara tá num cenário, o cara tá numa mesa, ele não tá em pé do lado. Você já pensou se a aula de pós, eu sei que é um desafio, porque você precisa da luz, mas já parou para pensar uma aula de pós, o sujeito tá com a linguagem do YouTube, sabe? Aquela mesa, aquela decoração, a iluminação que já se tornou tradicional. Eu acho que você consegue. Eu acho que o desafio também é a geração nossa, né? A geração X, a geração milênio, tem um olhar sobre a geração Empatia, Z cara. e entender o seguinte, cara, os caras estão consumindo essa linguagem. Eu preciso chegar nessa É linguagem. isso. Eu acho que o mal do século e o bem do século residem no mesmo fator chamado empatia. É eu me botar no lugar do próximo, né? A gente tenta fazer isso entre nós, adultos, né? Aculturados, formados, etc. Mas quando a gente chega do prisma da criança, a gente sempre carrega aquela velha máxima de na minha época.
Sempre foi assim, sempre deu certo. Isso aí, cara. Aí você mata de cara já, né? Você mata de cara o aluno, porque quando o aluno ouve isso, fala, puta, eu não sou nada pra esse cara, bicho. Agora eu quero colocar vezes 3, né? Vezes 2. Vezes 3, vezes vezes 5. Acabou. Sensacional, eu tenho certeza que você que acompanha esse episódio até o final, você não vai colocar no vezes 2, você, muito pelo contrário, você vai assistir 1, 2, 3, 4 vezes para pegar todos os insights daqui. Mas, como a gente também trabalha com a linguagem da internet, caso você queira, a gente vai fazer os cortes principais desse podcast e botar no @bostaon lá no Instagram. Mais uma vez, obrigado pela participação, foi show de bola. Obrigado a todos vocês. Aqui, gente, e a Catavento começa no 18º Encontro Mineiro. Isso aí, primeiro contrato fechado aqui. Primeiro valeu. contrato fechado aqui. Valeu. 18º Encontro Mineiro de Educação, Promoção, Desenvolvimento, Cinep MG, Gestão Professor Winder. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima, porque o boss tá on. Valeu! Isso é Mad Skill.